Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula da semana 2, onde a gente vai falar um pouquinho sobre recuperação de dados. Então aqui está o sumário da nossa aula, então vou fazer uma introdução para que a gente entenda por que a gente vai falar de recuperação de dados e o que seria esse processo de recuperação de dados. Depois eu vou apresentar algumas dicas para que a recuperação de dados seja feita com sucesso ou, se não for feita com sucesso, com o mínimo de perdas possíveis, né? Que a gente consiga recuperar o máximo de dados através das ferramentas, dos softwares de recuperação de dados. E então vou falar sobre um pouquinho do software, né, de recuperação de dados. O que é o software, como que ele funciona, e eu vou colocar dois exemplos aqui de dois softwares gratuitos para recuperação de dados, ok? Tá, então a contextualização, lembrando que a gente viu na aula passada, que a gente deve fazer cópias de dados, né, fazer backups, mas que pode acontecer perda de dados. Essa perda de dados pode estar relacionada a danos físicos, danos lógicos e vários outros motivos, tá bom? Então, uma contextualização para a gente chegar na recuperação de dados. A perda de dados pode ser causada por muitos fatores diferentes e cada um representa um problema exclusivo para a recuperação de informação. Opa! O que eu estou falando aqui, pessoal? Dependendo de como o dado foi perdido, a forma de recuperar ele é diferente, tá bom? Se é um dano físico, então você vai ter que ter uma ação para tentar recuperar aquele dado. Se você formatou o seu dispositivo, então a ação para recuperar dados perdidos é diferente também, tá? Então, dependendo do fator, é um problema exclusivo diferente para a recuperação das informações. E em relação, né, à porcentagem, né, qual tipo de falha ali que representa mais a perda de dados? Então, as falhas no disco rígido são responsáveis pela maior porcentagem de perda de dados, e em seguida vem os erros humanos e problemas com software. Tá? Erros humanos, a gente está cansado de saber aí que sem querer a gente deleta algum arquivo, né? Acaba deletando da própria lixeira, ou a gente faz uma formatação errada, ou a gente deixa o HD, né, cair, o HD externo ou o pendrive e assim por diante, ok? Então existem vários motivos para se ter essa perda de dados. Aqui alguns exemplos, tá, pessoal? Então, limpeza acidental da lixeira. Eu excluí, depois cheguei na minha lixeira, esvaziei ela. E quando você esvazia a lixeira, você está excluindo também da lixeira o seu arquivo. Ataques de vírus. Nossa próxima videoaula vai falar um pouquinho sobre os ataques de vírus, tá? Então, só contextualizando com a próxima aula, próxima videoaula. Ação imprópria, aqui pensando no usuário, em nós mesmos, a gente faz alguma coisa acidental, alguma coisa por engano. Danos na partição, às vezes a gente fez uma formatação com falha, entre outros acidentes. E aí, para a gente conseguir recuperar esses dados, nós podemos utilizar softwares de recuperação de dados. Mas, antes de falar um pouquinho sobre esses softwares, vamos para algumas dicas aí valiosas, tá? Para a recuperação de dados. Então, antes dessas dicas valiosas, vamos definir formalmente o que é a recuperação de dados, que nessa definição um pouco extensa aqui, a gente tem vários destaques aí, que eu vou comentar um pouquinho a mais com vocês. Então, recuperação de dados é o termo designado ao conjunto de procedimentos específicos utilizados por profissionais qualificados para extrair e recuperar informações em dispositivos ou arquitetura de armazenamento digital que não podem mais ser acessados de modo convencional. Então, vamos falar um pouquinho desses destaques em verde aqui. Procedimentos específicos. Os softwares de recuperação de dados, eles têm um passo a passo. Nada é feito de forma aleatória,
tá? Então, eles têm um passo a passo em como chegar na recuperação de dados. A gente até vai ver no final dessa videoaula dois softwares de recuperação de dados e quais são esses procedimentos, quais são esses passos, esses passo a passo que eles seguem, tá bom? Utilizar os profissionais qualificados. Aqui é um ponto de muita discussão. Então, se vocês forem fazer pesquisas externas aí, vocês vão ver que vocês conseguem recuperar dados pagando para um amigo ou para uma empresa não especializada, para um profissional não qualificado, um valor de, por exemplo, R$ 80, R$ 100, tá? E aquela pessoa, aquele amigo, ele não vai usar das ferramentas mais adequadas. Então você pode acabar perdendo um dado muito valioso seu, tá bom? Então a gente aconselha a utilização de profissionais qualificados para recuperar esses dados. Principalmente se são dados valiosos para a empresa, para a organização, para as regras de negócio. Então você vai chegar numa empresa especializada nisso aqui, na recuperação de dados, ela vai saber te dar a assistência, o suporte e vai te cobrar mais caro, né? Mas aí dependendo da importância daqueles dados, vale a pena. E o mais importante disso daqui, né, até um pouco óbvio, é a recuperação de dados, ela é utilizada, né, para recuperar informações que não podem mais ser acessadas de modo convencional. Então, o modo convencional do computador, né, dos dispositivos, HD externo, do pendrive, ele tem uma organização que facilita a gente acessar os nossos arquivos. Então, tem as pastas, tem os nomes dos arquivos e assim por diante. Quando um dado é perdido ou a gente apaga um arquivo, ele não é excluído de fato do HD, do pendrive, tá bom? A gente perde a referência para ele, mas ele ainda existe naquele dispositivo. E aí que entra esse software de recuperação de dados. Eles vão tentar recuperar as informações de um modo não convencional. Resumindo aqui, essas informações ainda estão no dispositivo, tá? Só que elas estão escondidas naquele dispositivo. Tranquilo? É uma definição formal aí, mas que tem vários pontos importantes aí. E agora sim, as dicas para a recuperação de dados. Algumas destacadas em vermelho, outras destacadas em verde. Vermelho por quê? Porque são as mais críticas, na minha opinião. A primeira de todas, mantenha a calma. Então, vai acontecer de você perder dados aí num dos dias mais complicados da tua vida aí. Então, você tem que manter a calma para não fazer o quê? Perdeu alguma informação, algum dado do pendrive, não dá uma martelada ou uma machadada no pendrive, porque aí você não vai recuperar aquele dado. Então, mantenha a calma, fique longe do dispositivo onde você tenha perdido os dados, tá bom? E aí, respira e começa a pensar nas próximas soluções, nos próximos passos aí. O próximo passo, na verdade, seria você não fazer nada. Então, certifique-se de manter o sistema o mais próximo possível do inalterado. Como assim? Você acabou de perder dados do pendrive, tá? Só que aqueles dados que você, por exemplo, removeu do pendrive, eles não foram removidos. Eles ainda estão no pendrive, só que aquele espaço onde estava salvo, aqueles arquivos, é como se falasse assim para o pendrive: olha, esses arquivos estão aqui ainda, mas eu posso salvar qualquer coisa em cima deles. Eu coloco uma marquinha ali, ó. Esses arquivos podem ser sobrescritos. Então, por isso que eu falo com vocês, não mexam no sistema, não mexam naquele dispositivo em específico. Por quê? Porque se você salva um novo arquivo naquele pendrive, por exemplo, você pode dar uma falta de sorte daquele novo arquivo ser salvo exatamente no espaço que foi liberado, né? Entre aspas, pela remoção do arquivo que você perdeu, tá? Então sempre tentem manter o sistema sem alteração, porque aí vai ficar mais fácil de recuperar os dados. Bom, passando isso daí, encontrar um software para recuperação de dados. Então existem softwares pagos e gratuitos. Qual você vai escolher? Aí depende, né?
Alguns softwares gratuitos, eles têm funções limitadas, como por exemplo, eu só consigo recuperar 10 arquivos, ou só consigo recuperar 2 arquivos, enfim. Então, quando você for encontrar um software para recuperação de dados, você tem que fazer uma comparação entre os gratuitos e os pagos, e se for escolher um gratuito, verificar qual que vai te atender, tá bom? Se for escolher um pago, a mesma coisa. Outra dica bem importante aí, tá? Usar uma outra mídia de armazenamento. Então, quando você for tentar recuperar os arquivos, aí você usou o software para recuperação, você conseguiu recuperar. Aonde que você vai salvar esses novos arquivos? Não salva no dispositivo que você acabou de perder dados, tá? Você salva esses arquivos que você conseguiu recuperar em outra mídia de armazenamento, tá bom? Porque olha que bagunça pode acontecer. Você acabou de recuperar arquivos e você está salvando na onde eles já estavam. Então aí você vai fazer uma bagunça no seu dispositivo e pode ser que não salve, né? Não recupere nenhum dado. Então essa é uma outra dica valiosa aí. Faça a recuperação de dados e salve os dados encontrados, os dados que vão ser recuperados, em outra mídia de armazenamento. E aqui o que eu já acabei falando no slide anterior, mas repito para vocês, na dúvida, procure uma empresa especializada, tá? Pode ser um custo alto, relativamente alto, mas dependendo das informações que você acabou de perder, vale a pena pagar por esse preço. Bom, e agora vamos para a parte final dessa videoaula, que é relacionada aos softwares para recuperação de dados. Então, o que é esse software? Acho que vocês já conseguem dar uma definição mesmo sem olhar o que está no slide. Mas vamos lá. É um software que deve ter a capacidade de recuperar arquivos excluídos, percorrendo profundezas do seu disco rígido para encontrar e recuperar seus valiosos arquivos em totalidade. Então, aqui poderia ser um HD externo, um pendrive e assim por diante. Essa palavra aqui é a mais importante da definição, ó. Percorrendo, que antes, né? Percorrendo profundezas do seu disco rígido. Por que profundezas? É como eu falei com vocês, quando os arquivos são removidos, eles ainda estão no dispositivo, só que estão escondidos. E aí a função desse software de recuperação de dados é entender como eles estão armazenados lá, tá? Conseguir encontrar a referência daquele arquivo que foi deletado. E aí, consequentemente, você consegue recuperar aquele dado, aquele arquivo. E o que esse software de recuperação de dados oferece? Visualização dos arquivos recuperados, filtragem de resultados, fácil restauração de arquivos, entre outros. Aqui, pessoal, seguinte, o software ele tem uma interface intuitiva. Então, assim, qualquer pessoa vai conseguir usar o software. E aí, para ele ter uma interface intuitiva, o que ele vai oferecer? Ele vai, assim que ele tentar recuperar os arquivos, ele vai mostrar uma lista com todos os arquivos que ele consegue recuperar, se você quiser. Então, aquela lista tem um nome, tem o tipo, se é uma imagem, se é um vídeo, se é um arquivo TXT e assim por diante. Tem a parte de filtragem de resultados, que é onde você pode filtrar por tipo de arquivos. Ah, eu estou tentando recuperar apenas imagens ou apenas vídeos. E até mesmo você consegue escolher aonde você vai procurar pelo aquele dado perdido, por aquele arquivo perdido. Vai ser no HD, vai ser no pendrive. Se for no HD, vai ser na pasta músicas, na pasta imagens, na pasta vídeos. Então esses softwares para recuperação de dados, eles oferecem várias funções aqui, ó, para facilitar o entendimento dos usuários que estão usando aquele software. Bom, e como funciona? Eu acabei falando anteriormente aí, né? Mas para deixar mais formalizado. Como os arquivos são excluídos? Ou seja, quando eu excluo um arquivo da minha lixeira, o que acontece com ele? Vamos ver.
Então, quando um arquivo é excluído da lixeira, ele não desaparece. Ele apenas fica muito menos acessível. Mas como que ele fica muito menos acessível? O sistema de arquivos do computador remove o caminho para acessar o arquivo e designa o espaço que o arquivo está usando como disponível para uso futuro. Então é como se tivesse várias setinhas lá no seu sistema de arquivos do computador, tá bom? Então, no momento que você tem lá 20 arquivos, você tem setinha para os 20 arquivos. E aí o usuário consegue acessar aqueles 20 arquivos. No momento que o usuário exclui um dos arquivos, é como se esse sistema de arquivos do computador removesse uma das 20 setinhas. Então agora o usuário não consegue chegar naquele arquivo, ele não consegue encontrar aquele arquivo, tá bom? E ao mesmo tempo, o sistema de arquivos do computador, ele marca aquele espaço como reutilizável, tá? Então como disponível para uso futuro. Então, assim, você pode dar muito azar que no primeiro uso futuro, né, numa atualização de arquivo, ou quando você salvou uma nova foto, um novo vídeo, foi salvo exatamente nesse espaço que foi disponibilizado. E aí, se acontecer isso, aí essa recuperação fica praticamente impossível, tá bom? Aí o que eu coloco aqui, partes do arquivo, então você pode ter excluído um arquivo há 10 anos atrás e partes desse arquivo podem permanecer no disco rígido. Que é o que eu falei com vocês, o arquivo não é removido. Ele fica lá e aquele espaço pode ser reutilizado. Mas esse pode levar anos, pode levar segundos, minutos, então depende muito, tá bom? E aí, como que funciona o software para recuperação de dados? Ele vai examinar o disco rígido nas suas profundezas, igual eu falei no slide passado, tentando entender o significado de cada arquivo binário para encontrar a sequência perdida. Então, basicamente, ele vai olhar o disco rígido, examinar ele profundamente e tentar entender a setinha que foi perdida, tá? A ideia é essa. E aqui tem dois exemplos, pessoal, de software para recuperação de dados, dois softwares bastante usados aí, que é o EasyAs e o Recuva. O primeiro aqui eu tenho um material adicional, tá? Um link do YouTube, onde ele mostra num vídeo bem rápido de 5 minutos como recuperar uma imagem, tá? De um pendrive. O que ele fez aqui? Ele excluiu uma imagem no pendrive e depois ainda formatou o pendrive, beleza? Após ele fazer isso, ele usou esse software aqui, tá? Aí a primeira coisa que ele fez foi o software da opção, né? Escolha a localização do arquivo. Então, aonde você quer encontrar esse arquivo? Aí ele escolheu o pendrive, tá bom? Aí, nesse pendrive aqui foram exibidos vários arquivos após a busca, beleza? Então, assim, uma infinidade de arquivos que já foram apagados naquele pendrive. E aí, para facilitar o processo aqui, né, quando foi exibida essa lista, o software tem a opção de filtrar essa resposta, essa lista. Eu posso filtrar por tipos de arquivos. Então, como ele queria recuperar uma imagem, ele filtrou, né, pelo arquivo imagem com a extensão .png, se não me engano. Tá bom? Então é um vídeo curto aí que vale a pena vocês assistirem para ver o quão fácil é usar esse software para recuperação de dados. E lembre-se que ele conseguiu recuperar a imagem mesmo após ter excluído a imagem e formatado o pendrive. O próximo exemplo aí, ele é bem parecido, tá? Só que é um outro software, o Recuva. O pendrive foi formatado, mas ele não chegou a excluir os dois vídeos e a imagem, tá? Ele tinha dois vídeos e imagem, ele formatou direto. E a primeira coisa que ele fez, né, o software é um pouco diferente no passo a passo, tá? Mas os passos acabam sendo os mesmos. Foi selecionar os tipos de arquivo a serem buscados. Então aqui aparecem várias opções. Se você quer procurar todos os arquivos, quer procurar só fotos, só vídeos, só músicas e assim por diante.
Se você colocar todos os arquivos, a recuperação, né, o processo de busca vai demorar mais um pouquinho, tá? Só a título de curiosidade. Depois disso, ele escolheu a localização dos arquivos, então ele escolheu o pendrive, tá? E após a busca, foi exibido um relatório, e aí com esse relatório ele consegue simplesmente, né, clicar nos arquivos que ele quer que seja restaurado. E aí é importante, nesse vídeo aqui ele também detalha isso de forma muito enfática ali, tá? Então, ele escolheu os arquivos, né, os dois vídeos e uma imagem, e aí ele salvou em um outro dispositivo. Ele não salvou no próprio pendrive, que é a recomendação que eu coloquei aqui para vocês, ó, tá? Sempre usar uma outra mídia de armazenamento para salvar os arquivos que foram recuperados. Bom, pessoal, a aula de hoje é essa. Aqui são as referências, tá? Estou tentando usar sempre referências bem atualizadas, deste ano, inclusive, para que a gente consiga estar sempre atualizado com a parte de informática e das tecnologias de backup, de recuperação de dados, de antivírus, que a gente vai ver na próxima aula, e assim por diante. Tá bom? Bons estudos, estou à disposição de vocês. Um grande abraço.